Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Sou a professora Launelli e na aula de hoje a gente vai fazer mais um exercício de mecânica dos fluidos. Então vamos lá. Aqui a gente tem essa comporta, esse é um exercício bem clássico em prova de mecânica dos fluidos e que no geral deixa os alunos bem preocupados. Vamos lá. É um exercício simples, vocês vão ver na resolução. Nós temos uma comporta plana de espessura uniforme, que ela está se mantendo fechada. E eu quero saber qual que é o peso mínimo dessa comporta para que ela não se abra, tudo bem? Vamos analisar a situação. Primeiro ponto. É sempre bom, apesar da gente estar tendo aula de uma matéria do ensino superior, é muito importante sempre a gente lembrar daqueles conceitos básicos que a gente aprendeu lá no ensino médio, tudo bem? Vamos supor que eu quisesse achar a pressão nesse ponto aqui que eu marquei de azul. Como vocês fariam? Vamos aqui traçar uma linha pontilhada. A primeira coisa que vocês fariam seria pegar a altura desse ponto em relação à superfície, por exemplo, a altura H. E aí vocês utilizariam a fórmula P é igual a ρ GH, tudo bem? Nisso, eu acho que a maioria das pessoas não tem dúvida. O que gera muita dúvida no aluno que às vezes não teve um ensino médio tão bom é o seguinte: a pressão da água é sempre perpendicular à superfície. Então, a pressão naquele ponto que eu estava falando aqui, o que alguns alunos poderiam representá-la de forma errada seria representar a pressão da água assim, como se ela estivesse na horizontal, o que estaria completamente equivocado. Qual que é a forma correta de você representar a pressão da água? Dessa forma. A pressão da água e de fluidos no geral, seja lá o que for, ela é sempre perpendicular à superfície, tudo bem? Esse é o primeiro ponto que vocês têm que lembrar para resolver qualquer exercício de mecânica dos fluidos relacionado à pressão hidrostática. O segundo ponto muito importante, que a gente já falou várias vezes, é o seguinte: você tem aqui uma pressão, em cada um desses pontos você terá uma pressão. Em cada um desses pontos da superfície você terá uma pressão. E essa pressão, ela está agindo em uma área, que eu chamo sempre de área D de A. Sendo que, como eu já falei em outros vídeos, vocês já estão até cansados de fazer, cada pressão dessa agindo numa área D de A vai gerar uma pressão D de F, tudo bem? Ok, mas nesse exercício, o que vai fazer com que isso aqui fique parado? O que vai fazer com que isso aqui fique parado será a força resultante. O que é a força resultante? Vai ser eu somar cada uma dessas D de F que atuam nessa comporta. Tudo bem? E como é que eu chamo somatório em cálculo? É um integral. Um somatório nada mais é do que um integral. Então, bora fazer um desenho aqui melhor. Como eu tô sem régua, talvez o desenho não fique tão bom. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos imaginar que aqui, ó, você teria uma situação assim. Esse aqui seria a distribuição de pressão, tudo bem? Aí aqui, cada ponto desse aqui, você vai ter um D de F. Tudo bem? Cada ponto desse aqui, lembrando que ele é perpendicular à superfície. Algumas das minhas linhas não ficaram perpendiculares, mas seria mais ou menos isso. E em relacionada a todas isso aqui, você vai ter uma força resultante. E vai ser essa força resultante que vai ter que ser compensado pelo peso disso aqui para evitar que ela abra, tudo bem? E como é que isso vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, antes de solucionar, porque a parte de solucionar é mais fácil. Essa análise que a gente faz antes que é a mais importante. A água, ela tem uma tendência a fazer com que essa comporte gire nessa direção, e já o peso próprio dela vai fazer com que ela tenha uma tendência a girar nessa direção. Como isso aqui está parado, o que isso significa? Significa que o somatório de momentos é zero, tudo bem? Então, vamos partir desse pressuposto para a gente começar a solução de fato desse exercício, ok? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu escolher aqui a canetinha, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte.
a força resultante o somatório de momentos vai ter que ser igual a zero. Por quê? Porque ela está estável, ele não está abrindo. Ok. Para o somatório de momentos ser igual a zero, a gente vai ter que analisar os dois momentos que atuam. O primeiro momento que atua é o peso próprio dela. O peso próprio dela. Lembrando que o peso próprio, ele vai estar sempre aqui para baixo, tá vendo? Em direção ao centro da Terra. Então, aqui eu tenho o peso próprio da estrutura. O peso próprio da estrutura vai estar criando um momento. Mas o que acontece? Esse peso próprio aqui da estrutura, ele está apontando para baixo. Concordam? Sim. Eu vou ter que encontrar a componente desse peso próprio que é perpendicular a essa estrutura. Tudo bem? Eu vou ter que encontrar a componente dela que é perpendicular à estrutura, o WX. Como eu faço isso? Olha, eu sei que esse ângulo aqui, ele me disse que vale 30 graus. Por semelhança de triângulo, se você for usar a semelhança de triângulo, esse mesmo ângulo vai estar aqui. Tudo bem? Então, uma observação, que eu já posso até escrever aqui, WX, que a gente vai usar para calcular o momento, vai ser W vezes cosseno de θ, ok? Então, a gente já definiu isso. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um momento provocado pelo peso, que vai ser WX vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é a distância desse ponto até o eixo de rotação, que é L sobre 2, porque o peso próprio sempre está no centro de gravidade da estrutura. Então, vezes o braço de alavanca, que vai ser L sobre 2. Esse é o momento. Esse aqui é o momento provocado pela água, pelo peso próprio. Peso próprio. Agora a gente vai calcular, ver como é que a gente contraiu o momento provocado pela água. No momento provocado pela água, a gente não precisa fazer a decomposição de força, da força provocada pela pressão, já que ela é sempre perpendicular à estrutura. Então vai ser o seguinte, considerando que o nosso y está saindo daqui, da origem, basta eu fazer D de F vezes o braço de alavanca Y, que vai ser o momento da nossa estrutura. Então, cada momentozinho vai ser provocado por Y, que é o braço de alavanca, vezes D de F, que é a força provocada pela pressão de água. Mas isso seria o momento provocado apenas por um D de F. Eu quero o somatório de tudo isso, então vou fazer a integral. Sendo que o y vai variar de quanto até quanto? O y vai variar de 0 a L. Vai ser 0 a L. Então, esse aqui, pessoal, vai ser o momento da água. É o momento provocado pela água. Ok? Então, vamos continuar a solução. Qualquer dúvida, como sempre, basta colocar nos comentários. Então, vamos substituir o WX. Mas nós sabemos que WX é igual a W, que é o peso próprio, vezes cosseno de θ. Então, como vai ficar? Vai ficar assim, W, que é o peso próprio, vezes cosseno de θ. A gente fez isso para encontrar o peso próprio, que é perpendicular à estrutura, vai multiplicar pelo braço de alavanca, que é L sobre 2. Isso aqui vai ser integral de 0 a L, não vou escrever o 0 a L toda hora, porque senão vai ficar cansativo. E, só um segundo. Ok.
vai ser Y vezes D de F. O que é F? O D de F é igual à pressão que atua em cada área. D de A. Então, aqui vai ser pressão que atua em cada área, D de A. Sendo que pressão é igual a quê? A ρ da água vezes gravidade vezes... Agora vem a dúvida. A pressão, vamos aqui. Isso aqui é outro ponto que eu percebo que os alunos erram muito em prova. Deixa eu apagar aqui. Olha. O que muitos alunos erram na prova nesse momento? Vamos imaginar que eu quero encontrar a pressão nesse ponto. Aí, a distância paralela à minha comporta, daqui até aqui, vamos chamar de Y. E a distância na horizontal, na vertical daqui até aqui, vamos chamar de H. Agora vem a pergunta. Quando eu vou encontrar a pressão vai depender de Y, que é o valor inclinado, ou de H, que é o valor na vertical. Pensa aí. Gente, a pressão sempre depende da distância na vertical. A distância inclinada não faz diferença alguma. Então, aqui, o que você poderia fazer de errado nesse momento? Você poderia fazer o seguinte: ρ de densidade vezes gravidade, e aqui, ao invés de colocar o valor de H, colocar Y, o que estaria completamente errado. Porque a pressão depende do valor na vertical, ou seja, do H vezes D de A. Então, vamos substituir isso aqui. Vai ficar Y vezes ρ vezes G vezes H vezes D de A. Temos agora um probleminha. Nossa integral, nós temos o Y, que é uma variável, o ρ é uma constante, que é a densidade da água, gravidade também é uma constante, que é a densidade da água. Temos o H, que é uma variável, e tudo isso sendo integrado em função de D de A. Então, o que nós temos que fazer? Para facilitar a nossa vida, nós vamos colocar todas essas variáveis em função de uma única, que vai ser o Y. Então, bora fazer isso? Bora lá. Eu quero deixar o H em função de Y e o D de A em função de Y. Bora fazer isso primeiro com o H, que vai ser o mais fácil. Vamos aqui no nosso desenho. Olha, eu tenho que esse ângulo aqui vale θ. Tudo bem? Aí aqui eu tenho que a distância, vamos fazer um pontilhado aqui. Aqui eu tenho uma linha na horizontal, tá bom? E aqui uma linha na vertical. Essa distância aqui vale H. Tudo bem? Já a distância que tá aqui inclinada vale Y. Como que eu coloco Y em função de H? Aqui é θ, então aqui também é θ. Então, H é o cateto oposto, não é? Vamos fazer aqui um desenhozinho. Aqui eu tenho H, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho θ. Então, isso aqui é cateto oposto e isso aqui é hipotenusa. Então, olha aqui. Seno de θ é igual a cateto oposto, que é H, sobre Y, não é? Então, Y, então H, eu acho que esse rosa não ficou tão bom. Então, H é igual a seno de θ
vezes y. Pronto. Eu fiz essa baguncinha aqui, vou apagar. E bora fazer bonitinho aqui embaixo. Ok? Então, vai ficar o seguinte. Eu tenho aqui o meu cateto. Aqui eu tenho que é a minha distância y. Aqui eu tenho que é a distância h. Aqui eu tenho θ. E eu sei que o meu h é igual a y seno de θ. Pronto. Vou substituir. Então, vai ficar w cosseno de θ L sobre 2, que é igual a integral de 0 a L de y rho g y, que eu estou substituindo no h, o h é y seno θ, y seno θ, vezes d de a. Agora, eu preciso fazer com que o meu d de a fique em função de y, não vai ser difícil. Eu tenho, gente, uma comporta, que ela é uma comporta retangular. Concordam? Ok. Essa comporta retangular, vamos imaginar que aqui eu tenho uma faixinha dela de água que eu quero medir a pressão nessa faixa. Essa faixa vai ter uma espessura que eu vou chamar de W. E já essa espessura aqui do meu retângulo, ele é tão pequenininho, mas tão pequeno, que eu posso chamar ele de D de Y. Então, eu quero saber qual que vai ser a área desse retângulo aqui. Como é que eu encontro a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, D de A é W, que é a base, vezes a altura, que é D de Y. Basta substituir isso agora. Vamos lá. Então, o que que nós teremos? W cosseno de θ L sobre 2 é igual a Y rho g y seno de θ vezes W vezes D de Y. E isso tudo vai ter integral. Agora, a gente vai ver o que disso aqui eu posso colocar para fora da integral. O y eu posso colocar para fora da integral? Óbvio que não. É uma variável. O ρ eu posso, que é a densidade. A gravidade eu posso, porque é um valor fixo. O meu θ também, porque eu sei o valor dele, não é variável. O w também, porque é a largura. Então, quem não vai sair vai ser o y e o d de y, tudo bem? Então, vamos agora escrever isso aqui. Vai ficar w cosseno de θ L sobre 2, que é igual a ρ, que saiu, que é a densidade, gravidade, seno de θ, vezes W, que é a largura, isso aqui vai ser integral de y ao quadrado d de y ao quadrado d de y. Então, vai ficar... Vamos já poder cortar algumas coisas. A largura aqui... Não, desculpa, esse aqui é o peso. É o W maiúsculo, esse aqui é um W minúsculo. Vamos continuar. Então, aqui vai ser W, que é o peso, cosseno de θ, vezes L sobre 2, vai ser igual a ρ, G, seno de θ, vezes Wzinho, que é a largura, que vai ser igual, esse aqui tá variando de 0 a L. A integral de y é y ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ser igual a L ao cubo sobre 3. Pronto. Vamos cortar tudo que tá repetido. Isso aqui vai ser L, com esse L, vai sobrar L ao quadrado. E é isso. Então, vamos lá. Agora, a gente já pode substituir para encontrar o peso. Nosso peso, que eu quero encontrar, vai ser igual a ρ vezes G vezes a largura W vezes L ao quadrado
vezes L ao quadrado, Rho, G, W, L ao quadrado, tudo isso aqui sobre 3. Ah, tá, desculpa, eu só fiz uma coisinha errada aqui atrás. Só um segundo. A integral disso aqui vai ser 2 L ao cubo sobre 3, desculpa. Então, aqui vai ser 2 L ao quadrado, porque eu cortei esse L com esse L, sobrou 2 aqui. L ao quadrado, 3, Rho, deixa eu só confirmar, Rho, G, W, 2L ao quadrado, 3. E aqui eu vou ter seno de θ dividido por cosseno de θ, seno dividido por cosseno é igual a tangente de θ, tudo bem? Então, eu acho que a gente fez tudo. Ficou 2/3 de Rho, G, W, L ao quadrado, tangente de θ. Agora, bora substituir valores. Então, o peso vai ser igual a 2/3. A densidade da água é 1000 quilogramas por metro cúbico, vezes, ele adotou a gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a largura, ele falou que a largura da comporta é 2 metros, vezes o L, ele disse que é 3 metros, só que o L tá ao quadrado, então vai ser 3 metros ao quadrado, vezes a tangente de 30 graus, ok? Então, vamos aqui. Vamos ver se dá para cortar alguma coisa. Aqui vai ficar metro ao cúbico, aqui tem metro vezes metro ao quadrado, que vai cortar. Bora ver se tem mais alguma coisa que eu posso cortar. Não. Só que aí, o que eu sei? Aqui tem 1 quilograma que multiplica 1 metro por segundo ao quadrado. O que eu sei que é isso? Só uma observação para vocês. 1 quilograma que está multiplicado por 1 metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 1 newton. Então, o que a gente pode fazer? Só para já ficar na unidade final. Aqui tem 1 quilograma em cima, eu vou colocar embaixo. 1 quilograma. Aqui tem 1 metro por segundo ao quadrado em cima, eu vou colocar embaixo. 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui tudo vai ser igual a quanto? 1 newton. Então, bora terminar de cortar tudo. O quilograma eu posso cortar com quilograma. O metro por segundo ao quadrado eu posso cortar com metro por segundo ao quadrado. Vocês fazendo todas essas contas, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar que o peso é igual a 68 quilonewtons. Então, esse é o nosso gabarito, 68 quilonewtons. Então, essa aqui é a nossa resolução do exercício. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.